Olá, meus caros, bom dia a todos vocês. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Bastante alegria, bastante entusiasmo, comentando com vocês sobre um tema que é extremamente importante, que é basicamente sobre a percepção acerca do paciente. Então, na aula de hoje, eu gostaria de apresentar a vocês os fundamentos da chamada psicologia da percepção, para que vocês possam compreender qual é a relação entre processos da percepção e a comunicação. Para tanto, meus caros, eu gostaria que vocês tentassem mentalmente, nesse primeiro momento, apenas mentalmente, responder a essa questão que eu estou projetando aí para vocês, né? É possível ter uma percepção objetiva sobre o paciente? O que seria essa percepção objetiva? Será que é possível ter uma percepção neutra, uma percepção isenta acerca do paciente? Guardem aí a resposta mentalmente. Eu vou apresentar a vocês algumas ideias e ao longo da aula de hoje eu vou perguntar novamente, várias e várias vezes, essa mesma questão, até que finalmente, lá no término da aula, seremos capazes de responder com base nas evidências, não é verdade? Então, meus caros, primeira questão importante, o chamado problema da percepção. Então, o problema da percepção, ele é fascinante, pois, de modo geral, nós acreditamos que aquilo que os nossos órgãos sensoriais captam consiste naquilo que nós efetivamente percebemos. Todavia, não é assim que de fato funciona. Vocês vão aprender posteriormente, lá no eixo morfofuncional, em algumas das disciplinas de morfofuncional, possivelmente na parte de neurofisiologia, que a forma com a qual nós percebemos não é exatamente da mesma forma como nós obtemos as nossas sensações. A sensação, meus caros, é o resultado da estimulação dos órgãos sensoriais, ao passo que a percepção é a interpretação dada às sensações. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou descrever brevemente o processo, né, de percepção e, na sequência, vamos prosseguir com o nosso tema específico, não é? Então, como é que vai funcionar o processo da percepção? Tudo se inicia a partir de um mecanismo fascinante, conhecido com o nome de transdução. Então, vocês vão se recordar, lá dos estudos de vocês da física, que transdução é a conversão de um tipo de energia em outro. Se recordaram lá desse conceito da física, pessoal? Então, transdução, conversão de um tipo de energia em outro. No caso específico do funcionamento, né, dos órgãos sensoriais, esses órgãos sensoriais são estruturas que possuem a capacidade de transdução. Então, todos os nossos órgãos sensoriais, que são, na verdade, receptores, né, digamos assim, eles são capazes de converter tipos de energia presentes no ambiente em energia elétrica, em impulso elétrico. Então, exemplo, né? Imagine a nossa retina. A nossa retina, ela é composta por determinados grupos de células que são capazes de converter a energia eletromagnética, ou seja, a luz, em um impulso elétrico. E esse impulso elétrico, por sua vez, vai trafegar pelas vias aferentes ou sensitivas. Daqui a pouquinho vou mostrar o percurso, né? No caso específico das vias visuais, né? Mas só para vocês terem uma ideia, genericamente, essas vias aferentes ou sensitivas se projetam, a maior parte das vezes, né, para a medula espinhal e de lá seguem para o tálamo. A via visual é uma exceção, né, por uma questão anatômica, como vocês vão aprender posteriormente lá no morfofuncional. A via visual, ela segue direto, né, para o tálamo, sem necessariamente passar pela medula espinhal. Chegando no tálamo, meus caros,
essa informação vai ser redistribuída. Ela vai ser distribuída para as áreas do sistema nervoso responsáveis pela recepção dessa informação e, a partir desse momento, começa o processo da percepção. Ou seja, a sensação é o resultado da estimulação dos órgãos sensoriais, mas a percepção é eminentemente cerebral. É eminentemente um processo do sistema nervoso central, que requer interpretação. Se requer interpretação, temos em cena o concurso da memória, temos em cena o concurso dos outros processos mentais, como o pensamento e por aí vai. Então, as nossas sensações são um fenômeno meramente fisiológico, enquanto que a nossa percepção é um fenômeno neuropsicológico, pois depende, evidentemente, das sensações, mas seria uma interpretação das nossas sensações. Então, o exemplo que eu trouxe para discutir isso com vocês é o exemplo clássico, né, da visão que muitas pessoas têm acerca da nossa capacidade de enxergar. Então, muitas pessoas acreditam, como vocês estão vendo aí na imagem que eu estou projetando, que nós enxergamos mais ou menos da mesma forma que uma máquina fotográfica analógica. Grande parte de vocês, meus caros, talvez não tenha tido contato ainda com esse tipo de equipamento, né? Equipamento que está em desuso nos tempos de hoje, mas uma máquina fotográfica analógica era um modelo que era utilizado até em livros-texto de educação para crianças, né, para explicar como é que nós vemos. E essa forma de explicar ela é equivocada, porque ela não leva em consideração a realidade da percepção. Então, como é que funciona uma máquina fotográfica analógica? Ela funciona basicamente com um dispositivo que apresenta um orifício cuja abertura desse orifício é regulável. Esse orifício permite a passagem da luz. Então, a luz que reflete nos objetos, aqui no exemplo, nesse lápis, né, ela vai ser refletida através do orifício para o final da máquina, o final da câmera, que, na época, o final da máquina, o final da câmera, era revestido por um papel especial com um determinado conjunto de substâncias químicas embebendo esse papel. Ao longo da história, isso foi sendo mudado, até que chegamos à configuração do filme, digamos assim, né? O filme nada mais é do que uma versão do papel original embebido em substâncias químicas que reagem à presença da luz, e a imagem do objeto é, de certa forma, mantida nesse papel através da reação química. Posteriormente, o laboratório faz a revelação do filme. E qual é a imagem que aparece, meus caros? A imagem que aparece é aquela da luz refletida no objeto. Ou seja, aquilo que a câmera capta é aquilo que, a grosso modo, o filme vai revelar. Claro que existem questões de ordem química e tal, que eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas, a princípio, seria assim que funcionava. E as pessoas acreditavam, no senso comum, que nós vemos dessa forma. Ou seja, aquilo que a nossa retina capta é aquilo que efetivamente nós vemos. No entanto, não é assim que funciona. Nós, na verdade, a partir do momento em que a energia eletromagnética, né, a luz, reflete nos objetos e alcança a nossa retina, como eu estou mostrando aqui, né, com o cursor do mouse, você não está vendo ainda. O que está acontecendo ali na retina, que é o seu órgão sensorial, é meramente um processo de transdução. Onde você vê, olha que interessante, você vê no cérebro. É o cérebro que permite a você ter essa percepção visual. Então, nesse sentido, estou projetando para vocês aí agora o percurso, digamos assim, das vias visuais, para vocês terem uma ideia do raciocínio que eu vou desenvolver com vocês daqui a pouco sobre percepção. Então, observem que aqui a retina realiza a transdução, converte energia eletromagnética
em impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai trafegar aqui pelas vias aferentes visuais, formadas por neurônios sensitivos. Vocês vão aprender isso posteriormente lá na neurofisiologia. O conjunto desses nervos sensitivos, especificamente, vai se denominar nervo óptico. Aqui tem toda uma questão, né? Uma parte da sensação produzida aqui pela retina do olho esquerdo vai ser processada pelo hemisfério direito e vice-versa, né? Parte da sensação que é produzida aqui na retina esquerda vai ser processada no hemisfério direito e assim vai, né? Nós vamos ter esse processo posteriormente de decussação aqui do nervo óptico, né? Ou seja, cruzamento dessas vias, de parte dessas vias. Então, parte do que a sua retina direita capta é processado no hemisfério esquerdo, parte do que a sua retina esquerda capta é processado no hemisfério direito e assim vice-versa, né? E aqui, meus caros, o que vai acontecer? Nós temos a estrutura chamada de tálamo. Tálamo é uma estrutura extremamente importante. Ela funciona como um distribuidor de sinal, ou seja, ela funciona como um roteador, né, pessoal? Para que serve um roteador? Roteador não serve para distribuir um sinal de internet, por exemplo, né? Aqui no caso, o tálamo funciona como um roteador porque ele vai redistribuir o sinal, ou seja, a informação que chegou por meio da via sensitiva visual, né, por meio do nervo óptico, e vai distribuir essa informação lá para a parte de trás do seu encéfalo, o chamado lobo occipital, especificamente para uma região chamada lábios do sulco calcarino, uma região ali do lobo occipital, onde se situa o córtex visual. Então, a informação chegando aqui no córtex visual, ela começa a ser processada e aí, efetivamente, você começa a ver. E observem que a sua capacidade de ver vai depender das suas experiências, vai depender desse processamento da informação. Então, aquilo que você efetivamente vê não é aquilo que efetivamente a sua retina capta. Nós vamos ver que as suas experiências de vida, nós vamos ver que as suas memórias vão influenciar, a sua emoção, todos esses fatores vão influenciar na sua capacidade de perceber. Então, síntese dessa primeira parte da discussão com vocês, meus caros. Sensação é a estimulação, é o resultado da estimulação dos órgãos sensoriais. É um processo eminentemente fisiológico. Percepção é a interpretação das sensações. Portanto, se trata de um processo neuropsicológico, porque requer interpretação. Então, eu trouxe para vocês, meus caros, um exemplo. Lá na década de 1960, particularmente no final dos anos 60, um neurocientista norte-americano chamado Paul Bach-y-Rita desenvolveu uma técnica fascinante para permitir que pessoas que perderam a capacidade da visão por alguma razão ao longo da vida pudessem recuperar essa capacidade. Então, imagine a situação de alguém que nasceu com toda a sua capacidade de percepção visual intacta. No entanto, por algum motivo, seja por algum acidente, seja por alguma doença, seja por alguma lesão, essa pessoa já na vida adulta perdeu a capacidade de ver. Então, o que o professor Paul Bach-y-Rita imaginou? Tendo já nessa época, né, o conhecimento de que nós vemos, entre aspas, com o cérebro e não com os olhos, ele desenvolveu esse equipamento que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, isso aqui é um artigo publicado pelo professor Paul Bach-y-Rita na prestigiosa revista científica Nature, lá em 1969. Então, vocês estão observando aqui o equipamento desenvolvido por ele. Parece uma cadeira de dentista, não é? Não sei se vocês estão observando direitinho. Estou colocando aqui o cursor, né, sobre essas almofadas situadas nas costas da cadeira. Vocês estão observando que existem pontos brancos. Esses pontos brancos são eletrodos.
Esses eletrodos estão diretamente conectados a essa câmera de vídeo que eu estou indicando aqui com o cursor. Então, como é que é o procedimento? O paciente é colocado com as costas nuas, posicionado, não é, sobre aqui essas almofadas especiais. E o que que acontece? A imagem que é captada pela câmera é transformada em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos chegam até esses eletrodos situados aqui na almofadinha, como eu comentei com vocês, e existe um computador, que é esse sistema que vocês estão vendo aqui atrás, né, que vai possibilitar que a imagem captada pela câmera seja, de certa maneira, como é que eu vou explicar isso para vocês? Imagine que cada eletrodo vai dar um pequeno choque elétrico nas costas do paciente e o conjunto dos eletrodos dará choques elétricos formando uma imagem nas costas do paciente, vamos dizer assim, através desses pequenos choques elétricos, não é? Então, como é que começava o treinamento? O treinamento começava com formas, digamos assim, simples, como, por exemplo, um círculo. Então, o professor Paul Barre-Rita fazia com que a câmera filmasse, focasse, né? Focalizasse um círculo, e os eletrodos formavam nas costas do paciente, através de pequenos choques elétricos, um círculo. Então, de maneira sincronizada, um círculo era formado através de choques elétricos nas costas do paciente. E aí o professor perguntava ao paciente: o que você está sentindo nas suas costas? Evidentemente que no primeiro momento o paciente vai relatar: ah, doutor, estou sentindo uns choques aqui nas minhas costas. Aí ele dizia: concentre-se na forma que os choques estão produzindo nas suas costas. E aí ele dizia: olha, o que está sendo projetado nas suas costas pelos pequenos choques elétricos é um círculo. Aí a pessoa: ah, um círculo. Aí eles repetiam esse processo centenas de vezes, até que o professor focalizava o círculo e perguntava: o que você está sentindo aí nas suas costas? E a pessoa dizia: um círculo. Aí depois ele colocava um triângulo e depois ele fazia o teste. Aleatoriamente projetava um círculo ou um triângulo para ver se o paciente conseguia, observem, perceber aquilo que a câmera estava focalizando. Então, depois de toda uma série de treinamentos, né, então começava com círculo, triângulo, quadrado, e aí evidentemente que as formas iam se tornando mais complexas. Posteriormente, você teria a projeção de objetos do mundo real, bolas, cadernos, lápis, até que finalmente, como vocês estão observando aqui na ilustração do artigo do professor Paul Barre-Rita, ele passava para a projeção de rostos humanos. E olha que fascinante, as pessoas eram capazes, portanto, de voltar a, entre aspas, ver. E olha que interessante, as pessoas estão vendo com as costas, digamos assim. Então, essa é uma demonstração de que a nossa percepção é um fenômeno cerebral. Nós vemos com o nosso cérebro, digamos assim, né? Então, deixa eu passar um pouquinho mais para frente. Aqui está o sistema, a maneira como foi projetado pelo professor Barre-Rita. Aqui nós temos uma evolução do sistema, né? Então, inicialmente era uma cadeira e tal. Posteriormente, evoluiu para um sistema portátil. Gente, portátil para a época, né? Então, a câmera estava acoplada aqui num óculos e o paciente andava com o dispositivo eletrônico que fazia, né, toda aquela parte de processamento dos sinais. Está aqui a almofadinha com a qual ele andava, né, para sentir, ou seja, para ver, entre aspas. Evidentemente que hoje em dia temos modelos muito mais modernos desse equipamento e o óculos continua sendo utilizado, né, com câmera especial, mas a projeção agora é feita na língua do paciente, tá? Eu não trouxe uma imagem para mostrar para vocês, mas posteriormente... Professor, Pois não, minha cara, à vontade. Deixa eu quanto voltar. tempo demora para a pessoa se adaptar a esse sistema e conseguir perceber melhor, assim? Excelente pergunta, minha cara. Foi um processo que levou meses. Então, a pessoa leva meses para conseguir, como você utilizou a expressão adequada, né?
se adaptar a essa nova forma de perceber visualmente, digamos assim, né? Porque as áreas visuais do paciente permaneceram intactas. O paciente, por alguma razão, apresentou alguma lesão na retina, alguma lesão no nervo óptico. Então, ele se tornou incapaz de fazer com que esse processo de transdução ocorresse, ou se a transdução ocorresse, que o estímulo visual, no caso a sensação visual, fosse transmitida para as áreas cerebrais, particularmente para as áreas de processamento visual. Então, foi uma forma de fazer um desvio, digamos assim. Um processo que levou meses, né? E, evidentemente, que varia de paciente para paciente. No artigo descrito, né, pelo professor Paul Bach e Rita, lá na Nature, em 1969, durou mais de 8 meses o processo para que o paciente começasse a distinguir as formas e conseguisse ser capaz de distinguir rostos humanos. Então, foi um processo demorado, todavia muito bem sucedido, né? Muito obrigado pela sua pergunta, minha cara. Excelente questão. Passemos agora, meus caros, para uma questão eminentemente psicológica, né? Eu estava explicando para vocês o fundamento, digamos assim, neurofisiológico aqui do processo da percepção, para vocês entenderem a distinção. E agora eu gostaria de mergulhar nas questões de ordem eminentemente psicológica. Então, observem essa questão, né? Um mesmo estímulo, ele pode ser percebido de formas distintas de acordo com as nossas atitudes. Meus caros, o que seria uma atitude? Atitude é uma predisposição para sentir, pensar e agir em relação a um objeto social específico. Então, vamos entender esse conceito. Atitude, portanto, é uma tendência que nós, seres humanos, temos de pensarmos, de sentirmos e de nos comportarmos em relação a alguma coisa. E esse processo de nos relacionarmos com essa alguma coisa é mediado pelas nossas experiências de vida. Então, vou dar um exemplo clássico disso para vocês. Imagine que nós tenhamos as aulas presenciais. Imagina o retorno às aulas presenciais em breve. E aí, no nosso primeiro dia de aula, imagine que eu vou fazer a chamada. Eu não conheço vocês. Nós nunca estivemos juntos. No entanto, no momento em que eu vou fazer a chamada, imagine que estou fazendo a chamada de algum de vocês e eu observo que o sobrenome de uma determinada aluna ou de um determinado aluno é nitidamente de origem italiana, por exemplo. Imagine que essa pessoa é oriunde, né? É descendente de italianos que imigraram para o Brasil. E imagine que eu, por uma série de razões, uma questão histórica, da minha história de vida, enfim, eu tenho uma profunda admiração pela cultura italiana, sou um admirador da Itália, enfim. No momento em que eu vejo que essa pessoa tem uma ascendência italiana, eu gosto imediatamente dela, eu tenho simpatia por ela. Mas observe, eu não conheço essa pessoa. Então eu tenho uma atitude favorável a essa pessoa, ou seja, eu tenho pensamentos positivos em relação a ela, eu sinto uma emoção bacana, eu sinto uma emoção legal em relação a essa pessoa, e eu vou me comportar de uma maneira simpática, cordial, etc., em relação a essa pessoa, porque eu percebi que essa pessoa faz parte de um grupo que eu admiro. Então, vocês estão percebendo onde eu quero chegar, meus caros? Que eu gosto daquela pessoa não por ela. Eu gosto daquela pessoa por conta de uma atitude favorável que eu tenho em relação a ela. E isso é extremamente importante para vocês entenderem alguns fenômenos, né? Então, se vocês forem imaginar, o que seria o racismo? Gente, o racismo nada mais é do que uma atitude desfavorável a uma pessoa, não em função dela mesma, mas em função do fato de ela fazer parte de um grupo que eu percebo como sendo inferior ao meu. Por exemplo, do ponto de vista étnico, vamos dizer assim, né? Então veja que as atitudes, elas modulam as nossas interações
na sociedade, né? E não só as nossas interações com outras pessoas, mas as nossas interações também com ideias, as nossas interações com objetos, inclusive, por incrível que pareça, né? Então, o tempo todo, nós estamos interagindo com o mundo, não de uma forma objetiva, né? Não de uma forma isenta. Nós sempre estamos interpretando. O tempo todo nós estamos interpretando. Então, os componentes da atitude são, como eu expliquei para vocês, né? Um componente afetivo, um componente cognitivo, que é da ordem do pensamento, é da ordem das crenças que eu vou ter, e um componente comportamental, ou seja, aquilo que eu vou fazer em relação àquele objeto social com o qual eu estou interagindo, se for uma pessoa, se for uma ideia, e por aí vai. Eu vou apresentar a vocês agora alguns exemplos que vão tornar mais clara essa minha afirmação, de que um mesmo estímulo ele pode ser percebido de formas diferentes de acordo com as atitudes e não de acordo com o próprio estímulo. Ou seja, você vai gostar ou não gostar de uma coisa, não é necessariamente por causa dessa coisa, das características dela, mas é por causa das atitudes que você tem ao perceber que aquela coisa se situa em algum domínio ou que você aprecia ou que você rejeita, né, em relação ao qual você tem uma aversão. Vamos aos exemplos para tornar mais clara essa ideia. Pessoal, vejam aí essa cadeira, não é? Então, cada um de vocês pense aí, o que você acha dessa cadeira? Essa cadeira é bonita? Essa cadeira é feia? Essa cadeira é insegura? Será que se eu me sentar nela, ela vai realmente suportar? Observem que a sua percepção sobre essa cadeira, ou seja, se essa cadeira é bonita ou se essa cadeira é feia, não depende da própria cadeira. Vai depender da sua atitude em relação à cadeira. Por exemplo, e se cada um de vocês já tem uma ideia sobre a cadeira, né? Já tem uma percepção, melhor dizendo, sobre a cadeira. E se eu disser a vocês que essa cadeira segue o projeto, segue o design original proposto pelo grande arquiteto Walter Gropius. Walter Gropius, um dos grandes nomes do movimento Bauhaus, né? Na arquitetura, no design de móveis, né? E por aí vai. Vejam, se você não conhece a história da arte, se você não é uma pessoa que está ligada em design, se você é uma pessoa que não está nem aí para a questão de móveis, essa coisa toda, tanto faz como tanto fez eu ter falado sobre Walter Gropius. Isso não muda nada a sua percepção. Por outro lado, se você tem conhecimento de história da arte, se você já ouviu falar de Walter Gropius, imediatamente você começa a pensar, opa, peraí, se isso daí é um design do Walter Gropius, então isso é bonito. Observe que você não está dizendo que a cadeira é bonita pela cadeira. Você está dizendo que a cadeira é bonita por conta da sua atitude favorável ao designer que projetou a cadeira. Portanto, a sua percepção é fortemente influenciada pela sua atitude em relação ao objeto, não é? A sua percepção, que é uma interpretação da sensação, é fortemente influenciado pela sua atitude. Você que não é ligado em arte, mas eventualmente você, na sua história de vida, aprendeu que objetos caros são objetos bons. E aí eu viro para você e digo assim, olha, esse modelo de cadeira, por ser um design original de 1938 do Walter Gropius, essa cadeira, hoje em dia, ela é vendida por cerca de 50 mil dólares. Aí você vira e fala, uau, 50 mil dólares? Eu achei que era uma cadeira de escritório normal, dessas simplesinhas que eu encontro em qualquer loja de material de escritório, né? De móveis para escritório. Você que se liga em status, você que se liga em questões relacionadas a essa dinâmica, né, do valor das coisas, e imediatamente você já começa a achar que essa cadeira é mais bonita do que você pensava. Por quê? Porque ela é cara. Vocês entenderam o raciocínio? Não mudou o estímulo. A cadeira continua exatamente do jeito como ela é. O que está mudando? O que está mudando é o seu acesso a determinadas informações que vão ativar a sua atitude.
Se você tem uma atitude favorável a essa questão de status financeiro, na hora que você recebe a informação de que essa cadeira é cara, imediatamente você passa a perceber essa cadeira de uma maneira favorável, porque a sua atitude em relação à questão financeira é favorável. Entenderam o raciocínio, meus caros? Essa é a ideia. A nossa percepção é fortemente influenciada pelas nossas atitudes. Segundo exemplo, vocês estão observando à esquerda, pessoal, uma representação de uma das pinturas do grande pintor espanhol Francisco Goya. Então, Francisco Goya, ali no início do século XIX, ele pintou uma série que ele denominou de La Maia, né? A Maia. E aí tem a Maia sentada, tem a Maia em pé, tem a Maia comendo e tem a Maia desnuda, que é essa representação que vocês estão observando aí. A Maia desnuda é uma obra de arte considerada de valor inestimável. Atualmente, ela está em exposição no Museu Real do Prado, né, em Madrid, na Espanha. Então, é uma obra de arte bastante importante na história da arte, vamos dizer assim. No entanto, em 1973, a Maia desnuda gerou uma situação bastante curiosa, né? Imagine, meus caros, que vocês, ao retornarem para a sala de aula, né, quando as aulas presenciais retornarem, vocês chegam lá nas nossas salas de aula do campus de Rio Verde e vocês encontram as salas de aula decoradas com reproduções de obras de arte. Então imagine que na sala de vocês, a sala do primeiro período de medicina, vocês vão ter a sala de vocês decorada com reproduções de Van Gogh, Rafael, Vermeer e Goya. Imagina que tem lá uma Maia desnuda na parede. No primeiro dia você olha e fala, nossa, que legal, né? Tem bastante quadros aqui na sala de aula, isso é muito bacana. No segundo dia, tá, tem quadros. No terceiro dia você não presta mais atenção. Gente, passou um mês, você nem mais dá bola para o que está pendurado na parede da sala de aula. Esse mecanismo se chama habituação pelo estímulo. O nosso sistema nervoso, ele funciona com base num princípio de economia. Se você já está ciente da presença daquele estímulo, o sistema nervoso não vai perder tempo gastando ATP lá no processo de repolarização das membranas plasmáticas dos neurônios, para que você tenha, de novo, uma percepção sobre aquilo que você já sabe que já está lá, digamos assim, né? Então é desnecessário. Então, do ponto de vista da sua percepção, você não está mais atento àquilo. Tem um quadro lá, beleza, ok. Então imagine que na Universidade da Pensilvânia, em Harrisburg, nos Estados Unidos, em 1973, as salas de aula dessa universidade eram decoradas com essas obras de arte. E aí, nesse determinado momento, de 73, uma professora recém-contratada para essa universidade, ao entrar na sala de aula dela, se deparou com a Maia desnuda. Gente, os alunos que estavam lá nem reparavam mais nisso, pela habituação, pelo estímulo. Quando a professora viu o quadro, imediatamente ela se indignou, ficou absolutamente consternada com a presença dessa obra na sala de aula dela e afirmou que era inaceitável a presença de uma representação pornográfica na sala de aula dela. A presença de uma representação de uma mulher nua na sala de aula não é condizente com o ambiente de aprendizado. Isso é um absurdo, é inaceitável a presença de pornografia na minha sala de aula. E aí os alunos entraram, né, nessa situação, né, de protesto e revolta, começaram a protestar, pegaram o quadro, jogaram o quadro no pátio da universidade, colocaram fogo no quadro, fizeram, enfim, toda uma série de protestos. Vocês não vão ter oportunidade de estudar sobre isso, talvez vocês vejam alguma coisa sobre isso lá na psiquiatria e talvez lá na medicina legal no futuro, né? Mas o fenômeno da psicologia de massas ou da psicologia das multidões é bastante curioso.
Se eu chego na sala de aula de vocês, imagina, aulas presenciais retornaram, eu chego na sala de aula de vocês e falo assim, com a voz calma, tranquila, né? Eu viro e digo, meus caros, é um absurdo isso que tem acontecido, né? Então eu convido vocês para que nós vamos até o pátio da universidade, nós vamos nos dar as mãos, fazendo um círculo, abraçando o prédio da universidade, em sinal de repúdio a alguma coisa que nós achamos que está errado. Gente, se eu falar desse jeito, com essa calma, com essa tranquilidade, pedindo para a gente abraçar o prédio, a probabilidade de vocês se sentirem motivados de fazer isso, gente, é mínima. Agora, deixa eu chegar lá entusiasmado, deixa eu chegar lá com uma tocha na mão, falar, gente, bora lá embaixo botar fogo nos carros, bora lá embaixo quebrar tudo, Ihu! E na hora já começa, né, aquela excitação, aquela animação e por aí vai. Então, na ideia da psicologia das massas, nós somos muito mais motivados a participar de atividades grupais que sejam estimulantes do que participar de atividades grupais que sejam, digamos, mais calmas, mais tranquilas. Então, os estudantes foram, colocaram fogo na tal da Maia desnuda, e porque é pornografia, porque é um absurdo. Enquanto isso, os estudantes da Faculdade de Belas Artes, ao verem o que estava acontecendo, eles no dia seguinte organizaram o protesto contra o protesto. Eles foram lá no pátio da universidade, carregando faixas e gritando palavras de ordem, dizendo é um absurdo esse obscurantismo aqui na nossa universidade. Nós não aceitamos que a arte seja censurada, porque aquilo era uma obra-prima. O que está sendo feito aqui na nossa universidade é fascismo. Os nazistas queimavam obras de arte, os nazistas queimavam livros. Pensa, gente, eu não queria ser o reitor dessa universidade nessa semana infernal, né? De protesto e contra-protesto. E aí eu pergunto a vocês, meus caros, a Maia desnuda, o quadro em si, é pornografia ou é uma obra-prima da arte? E a resposta é, depende da sua atitude em relação ao que digamos, ao que esse estímulo representa. Você não está percebendo a Maia desnuda em si, estímulo. Porque a Maia desnuda em si, estímulo, nada mais é do que o quê, gente? Energia eletromagnética que reflete na pintura, é captada pela sua retina e tem lá o processo de transdução. Neurofisiologicamente, a Maia desnuda é um estímulo. Só isso, mais nada. Quem dá sentido para esse estímulo? Aí entram os processos da história de vida, das experiências de aprendizagem, das convivências que você teve ao longo da sua vida, daquilo que você leu, daquilo que você tem de crença, né, a respeito da vida, a respeito das coisas. Em outras palavras, a sua percepção é fortemente influenciada pelas atitudes. Lembrando que a atitude, só para a gente não esquecer do conceito, é uma predisposição para sentir, pensar e agir em relação a um objeto social específico. Último exemplo, para depois perguntar para vocês se está tudo ok, para eu perguntar para vocês se está sendo compreensível, né, essa discussão. Então, pessoal, estou projetando aí para vocês o cartaz de um filme extremamente interessante, realizado pelo cineasta chinês radicado nos Estados Unidos, Ang Lee, né? Então, Ang Lee produziu e dirigiu O Segredo de Brokeback Mountain, um filme cuja temática é o conflito do amor. Tem muita gente que vira e fala assim, o filme fala sobre uma relação homoafetiva. Não, gente, o filme não fala sobre isso. O filme fala sobre o conflito do amor. Claro que grande parte dos problemas, não é, que os protagonistas enfrentam e que as pessoas que convivem com os protagonistas enfrentam se deve, evidentemente, ao fato de haver uma relação homoafetiva em cena, não é? Mas o grande problema desse filme, quando ele foi lançado, a polêmica que ele despertou, se deveu não ao filme em si. Olha só que interessante, não é o filme em si que estava sendo avaliado, não é? O que estava sendo avaliado seria a suposta temática do filme, que seria a questão da homoafetividade, não é? E aí olha só que interessante.
Eu, ao longo da minha vasta história de vida, né, eu já estou para lá de Marrakech, 3 vezes eu vi cinemas em ebulição, né? Eu vi salas de cinema, as pessoas indignadas, as pessoas revoltadas. Primeira vez, na projeção de um filme chamado Advogado do Diabo, estrelado por Al Pacino e Keanu Reeves, né? Filme fascinante, excelente. No entanto, na parte final do filme, sem spoilers, evidentemente, né, para aqueles que não assistiram e desejarem fazê-lo no futuro, tem uma fala final no filme que as pessoas na sala de cinema que eu estava assistindo começaram a gritar, e começaram a chutar cadeira e levantaram para sair, aquele caos. Segundo filme foi De Olhos Bem Fechados, uma obra fascinante. Na verdade, o último filme do grande cineasta norte-americano Stanley Kubrick, estrelado por Nicole Kidman e Tom Cruise. Um filme extremamente interessante, baseado no livro do escritor austríaco Arthur Schnitzler, um livro escrito no final do século XIX, chamado Breve Romance dos Sonhos. Meus caros, à medida que o filme foi passando, o pessoal no cinema foi ficando incomodado, o pessoal no cinema foi ficando revoltado, e ao final da projeção do filme, os casais, que ao sair, né, do cinema, tinham dificuldade de um olhar para o outro, pois a temática do filme era sobre desejo. A temática do filme era: será que a pessoa com quem eu estou num relacionamento deseja outras pessoas? E será que se eu perguntar para ela ou para ele, eu vou ouvir o que eu não quero? Era essa a temática básica do filme. Então as pessoas saíram assim chocadas, né? As pessoas saíram profundamente mexidas. E o terceiro filme foi O Segredo de Brokeback Mountain. Mal o filme começou, já começaram a chutar cadeira, já começaram a gritar, e aí me veio, né, a seguinte percepção a respeito daquelas reações, né? As pessoas vieram para o cinema para perder tempo, né? As pessoas já não imaginavam, basicamente, né? Enfim, isso é uma questão minha. Eu fiquei muito revoltado com a revolta, porque, gente, a gente veio ver um filme, vamos assistir o filme, não é isso? Então, o que acontece? Imagine que você é membro de um movimento skinhead, como eu estou representando aqui na foto, né? Então, se você é de um movimento skinhead, a maioria dos movimentos skinheads, né, de neonazistas, é profundamente homofóbica. Por que eu falo a maioria, né? Por uma das grandes ironias que a vida traz, o que é interessante à medida em que conhecemos sobre o mundo, é que o mundo nos traz surpresas. Então, por incrível que pareça, existem movimentos neonazistas que não são homofóbicos, que na verdade são o contrário. Existem movimentos neonazistas que defendem a noção de que apenas as pessoas que têm, digamos assim, uma visão de mundo na qual o homem é superior, né? Homem que eu falo não é o ser humano, é homem mesmo, homem, né? No sentido de sexo masculino. Então, eles partem do pressuposto de que o homem é superior à mulher, por conta das questões da visão do nacionalsocialismo, né, da filosofia nazista, e eles chegam ao cúmulo de afirmar que, como os homens são superiores, as mulheres são inferiores, só existe amor de verdade entre superiores. Então, o único amor admissível é o amor de um homem por outro homem. Então, olha que interessante. Esses movimentos neonazistas específicos, aos quais eu estou me referindo, eles defendem veementemente relações homoafetivas masculinas. Masculinas, apenas. Mas vejam que a defesa que eles fazem é por motivos altamente sexistas. Olha só que interessante, como que o mundo é louco, vamos dizer assim, né? Você tem um grupo neonazista, homoerótico, misógino, e que defende toda uma série de pautas as mais absurdas possíveis e imagináveis, em termos de racismo e tal. Então, olha que maluquice, né? Você imaginar um grupo neonazista com esse tipo de pauta. Mas, de modo geral, os grupos neonazistas são homofóbicos, né? E aí você imagina, por exemplo, um grupo neonazista brasileiro, uma das coisas mais bizarras da face da Terra. Imagina um grupo neonazista brasileiro, né? Os carecas do ABC, por exemplo. Então, vamos imaginar que você faz parte de um grupo desses. E aí o que acontece? Só de você ouvir falar
da temática do filme, da suposta temática do filme, você acha que o filme é nojento. Ah, peraí, mas você não viu o filme ainda. Aí, como a sua atitude é desfavorável a relações homoafetivas, como a sua atitude é homofóbica, evidentemente que a sua percepção sobre o filme é que o filme é nojento. Por outro lado, se você faz parte de um movimento que luta pelos direitos civis dos homossexuais, né? Um movimento que luta para assegurar que haja respeito, que haja dignidade, que haja, principalmente, não haja discriminação e por aí vai. Você, só de saber da temática do filme, você nem viu o filme ainda, você vai ter uma percepção positiva sobre esse filme. Você vai dizer, não, esse filme é maravilhoso, mas você já assistiu? Não. Agora, olha que fascinante. Mesmo se o skinhead assistir ao filme, ele continua achando que o filme é nojento. Mesmo se a pessoa que participa de um movimento de luta pelos direitos civis, né, assiste a um filme desse, ela vai continuar achando maravilhoso. Por quê? Porque o que influencia a percepção do filme não é o próprio filme. O que influencia a percepção do filme é a atitude. A atitude em relação ao suposto tema do filme, não é? É por isso que defende-se como um antídoto para todos os ismos, né? Racismo, sexismo, etc., que nós sejamos capazes de tentar filtrar as nossas atitudes, ou seja, que nós sejamos capazes de buscar conhecer as pessoas, como indivíduos, e não como membros de um grupo. Não sei se vocês já compreenderam o sentido geral, meus caros, mas a atitude, ela faz com que você passe a perceber pessoas não como indivíduos, mas como membros de um grupo. Então você gosta ou detesta aquela pessoa não por ela própria, mas porque ela faz parte de um grupo. Vocês entenderam esse raciocínio? É como se você não visse aquela pessoa, melhor, como se você não percebesse aquela pessoa na sua integralidade e você está apenas na filiação dessa pessoa a uma categoria. Você deixa de ver aquela pessoa como um ser humano e você passa a perceber aquela pessoa meramente como um membro de uma categoria social. É isso que leva aos preconceitos de forma geral, né? Então a melhor forma de combater preconceitos seria a gente parar de categorizar as pessoas e passar a vê-las como sujeitos, como indivíduos, como seres humanos únicos e não como membros de categorias. Mas isso aí é um outro papo, é uma outra história para um outro dia, tá? Eu queria aproveitar agora para perguntar para vocês, né, se por enquanto tá ok. Alguma dúvida, alguma questão que talvez não tenha ficado clara, principalmente sobre o conceito de percepção e o conceito de atitude. Podemos seguir em frente, pessoal? Tudo ok? Professor, Pois não, minha cara. eu posso perguntar uma coisa que não está muito relacionada com percepção, mas eu fiquei meio em dúvida. Ah, sim, fique à Aquilo vontade. que você falou sobre o filme que estava relacionado ao desejo. O filósofo Barbaras não fala que ter desejo por outras pessoas é o natural e Uhum. que o amor reside exatamente no fato de você saber que o desejo por outra pessoa é uma possibilidade, mas você escolher estar junto com aquela pessoa específica. Fascinante, minha cara. E é justamente por isso que o filme foi altamente controvertido, né? Assim como o livro já tinha sido controvertido lá no século XIX. Eu vou citar, digamos, o prólogo da história, né? Bem brevemente, sem spoilers, evidentemente, mas só para vocês entenderem o raciocínio e eu poder responder adequadamente ao comentário da colega, né? Que foi um comentário brilhante. O filme aborda, e o livro aborda, nesse ponto eles são muito semelhantes, depois tem algumas diferenças, mas aborda um relacionamento entre um casal jovem, o marido é médico, a esposa, no livro, por ser do século XIX, ela se ocupa com a organização da casa, cuidado com a filha pequenininha que eles tinham, e com interesse por arte. Ela estudava arte. Já no filme, o marido continua sendo médico e a esposa, dessa vez, ela é curadora de uma galeria de arte. Então, eles adaptaram, né, para o século XXI, perdão, na verdade, para o século XX, que é de 99 o filme, essa questão. Então, eles são um casal jovem,
É um casal que tem uma filha de 3 anos de idade e eles estão naquele momento, né, de encantamento um pelo outro, tal, tal, tal. E de repente eles vão a uma festa. Nessa festa, eles acabam sendo alvo do interesse de outras pessoas. Aí começa a discussão sobre a dinâmica do desejo, né? E aí nessa festa, eles ficam flertando e tal, não sei o quê. Quando eles voltam para casa, depois da festa, a filhinha está dormindo, aí eles vão começar uma conversa, meus caros, que aí eu vou dar uma dica para vocês. Nunca converse sobre isso, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir as respostas. Nunca pergunte para o seu parceiro, para a sua parceira, para a pessoa com quem você está no relacionamento, sobre os relacionamentos anteriores, particularmente do ponto de vista sexual. Não faça esse tipo de pergunta, porque a pessoa pode achar que você está preparado para ouvir numa boa a respeito da história de vida dela. E nem sempre as pessoas estão preparadas para se dar conta dessa questão, né, que a colega de vocês muito bem levantou, que o desejo, meus caros, o desejo ele não é controlável. Você não controla quem você deseja. O que você controla? A sua conduta. Então, se você está andando na rua e você se sente subitamente encantado por alguém, meus caros, isso é natural. Esse encantamento é absolutamente natural. No entanto, você está num relacionamento, você está namorando, você está casado, enfim, está num relacionamento com outra pessoa. Você voluntariamente abdica da realização dos seus desejos em prol de um sentimento que é o amor. Veja, é uma escolha. Só que aí o que acontece, gente? No tal do filme, o marido fala, não sei o quê, bababá, que a gente estava na festa, não sei o quê. E aí ele vai, começa a conversa a respeito de desejo e falando sobre os interesses da esposa. Enfim, meus caros, a conversa vai descambar para uma discussão sem pé nem cabeça, aparentemente, né, que acaba caindo no desejo. E aí a esposa acaba relatando para o marido que numa determinada viagem que eles fizeram muitos anos atrás, ela se sentiu profundamente encantada por um oficial da Marinha, né, que ela viu lá no local onde eles estavam, e ela sentiu desejo por aquele cara. Ela sentiu excitação em relação a ele. No entanto, devido ao amor que ela tinha pelo marido, o que acontece? Ah, olhei, fantasiei, achei bacana e tal, mas você é o meu marido, você é a pessoa que eu amo. Aí você pensa assim, nossa, que legal, né? Ela conseguiu expressar de uma maneira que eu achei muito bonita. Gente, o marido não achou isso bonito, não. Muito pelo contrário. E aí, tanto Schnitzler quanto Kubrick, né? Ou seja, tanto no livro quanto no filme, é expressa uma distinção interessante, né? De modo geral, em função de algumas questões, né, de ordem sociocultural, os homens eles tendem a não levar muito de uma maneira bacana essas histórias, né, que a respeito do passado sexual ou de desejo das suas parceiras, ao passo que as mulheres elas já conseguem lidar melhor com essa questão, conseguem conversar a respeito, é uma questão de treino social, não é? E olha que interessante, o marido fica com essa história na cabeça, e aí todo o desenrolar do livro e do filme se baseia nessa neura do marido em relação ao desejo da esposa. Gente, é um desejo, é uma fantasia, estava na cabeça dela. Ela em nenhum momento cogitou em trair o marido. No entanto, lembra da percepção, gente? Qual que é a percepção que o marido teve? Ela me traiu. Não, gente, ela não traiu, porque vejam bem, a traição requer que a pessoa tenha um ato de vontade. Requer que a pessoa conscientemente decida estar num relacionamento com outra pessoa, você tendo um compromisso com outra, não é? Então é isso que você comentou, minha cara, justamente essa discussão, né, que você trouxe, o desejo em si, ele não é passível de controle. Você não deve ficar chateado porque uma pessoa deseja outra e você está se relacionando com ela. No entanto, as pessoas têm dificuldade para entender que o desejo é livre, da mesma maneira que as nossas escolhas, elas são livres. Se você escolhe estar com alguém, você está fazendo um esforço concentrado em prol do amor. Só que você não controla o seu desejo. Você controla o que você faz com o seu desejo.
tá certo? Minha cara, muito obrigado pela sua pergunta, na verdade, pela sua colocação absolutamente fascinante, que me permitiu trazer essa discussão que está, né, tá fora do nosso tema, digamos assim, mas me parece muito pertinente, particularmente agora no século XXI, porque eu tenho percebido que as pessoas elas estão se tornando muito intolerantes. E intolerantes em relação a tudo. E particularmente em relação ao desejo. Né? Eu, que sou lá dos anos 70 do século passado, né, eu tinha a fantasia de que o século XXI seria um século de profunda alegria, os relacionamentos iam ser absolutamente bacanas, porque as pessoas teriam a cabeça aberta, as pessoas teriam respeito uns pelos outros. Olha o que é o século XXI, né, gente? Vocês estão vendo aí, cadê o amor, cadê o respeito, cadê a tolerância? Está bem distante de se chegar àquilo que eu imaginei, tá? Então, minha cara, obrigado pela sua pergunta, viu? Aliás, pela sua colocação. Gente, mais alguém? Ou minha cara, por favor, ou meu caro, à vontade. Deixa eu te perguntar, em relação à percepção do marido, de que a esposa, ela simplesmente teve o desejo, mas a percepção dele foi de traição. Sim. Isso é fruto de alguma memória passada, de algum trauma, ou é só uma construção social mesmo, do imaginário da mente dele? Excelente pergunta, meu caro. No caso específico do personagem, era uma questão de construção social. Mas existem casos de pessoas, né, trazendo para o mundo real agora, né, existem sim casos de pessoas que poderiam levar essa percepção com base em traumas, ou seja, a pessoa já vivenciou experiências de traição na história de vida dela e, portanto, a pessoa interpreta a fantasia, o desejo da parceira como sendo uma traição, independente de ter sido levada a cabo ou não, de ter sido realizado ou não. Tá? Mas no caso específico do personagem, foi devido a uma questão de construção social mesmo. Uma questão de machismo e tal, aquela coisa de que, nossa, ela é minha mulher, ela só pode pensar em mim, e não sei o quê. Que, na verdade, até transcende a questão do machismo, né? Tem a ver, sem dúvida nenhuma, mas é mais transcende essa questão. Vai mais da ordem do narcisismo, né? Aquela concepção de que, eu sou o centro do mundo. Então, se eu sou o centro do mundo e eu sou casado, minha mulher só pode pensar em mim. Minha mulher só pode ter desejo por mim. E, gente, isso é a coisa mais, digamos, equivocada possível, porque não há controle sobre o desejo. Volto a insistir, há controle sobre o que você faz com ele. Tá certo, meu caro? Excelente sua pergunta, muito obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, vamos em frente, né? Ô, professor, qual é o nome desse filme? Ele se chama De Olhos Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados. Que, inclusive, gente, quem decidir assistir, recomendo, porque no passado eu já falei desse filme, né, em outras turmas e tal, e uma das colegas de vocês depois disse assim, professor e tal, fui assistir o filme no final de semana, aí eu chamei minha avó, chamei meu avô para assistir e tal. Gente, depende da perspectiva que seu avô e sua avó vão ter, né? Por que eu falo isso para vocês? Porque o filme, além da temática, né, fortemente sexual, tem trechos do filme que tem cenas de representação sexual. Então, vou fazer igual os americanos fazem atualmente, né? Vou colocar aí um warning, né? Vou colocar aí a ideia de que assista, né, com cuidado. Cuidado. Veja bem com quem você vai assistir o filme, por conta da presença dessas cenas que não são nem ousadas, elas são bastante, digamos, representativas. Mas é um filme brilhante, fascinante, um cineasta que eu gosto muito, Stanley Kubrick, né? Mas vamos em frente aqui, pessoal. Chegamos de novo à questão. Depois de tudo isso que eu falei sobre a atitude, será que é possível ter uma percepção objetiva sobre o paciente? Calma lá, guarde a sua resposta, continue aí formulando mentalmente, a partir de tudo que eu falei sobre a nossa percepção, ser fortemente influenciada pelas nossas atitudes. Será que é possível ter uma percepção objetiva? Uma vez que a atitude depende da minha história de vida, depende das minhas crenças, depende dos meus preconceitos? Vamos em frente. Olha só, pessoal. As pessoas, então, com base no que eu falei, né, sobre a percepção,
ser influenciada pelas nossas atitudes, então as pessoas elas veem aquilo que elas, coloquei entre aspas, querem ver. Esse quer está no sentido de que você não vê o que a sua fisiologia proporciona. Você vê aquilo que a sua história de vida te leva a ver. Você vê aquilo que as suas crenças te levam a ver. Você vê aquilo que os seus preconceitos fazem com que você veja. É a ideia da percepção modulada pelas atitudes. Mas também tem um outro aspecto. Tem um aspecto de contexto. Vou mostrar uma imagem e quero perguntar para vocês o que vocês estão percebendo. Gente, conta para mim aí o que vocês acham que esse rapaz aí da foto está sentindo. O que vocês acham que ele está sentindo? Pela expressão facial dele. Um incômodo, uma dor. Uma dor, excelente. Quem mais? Eu acho que ele está instigado com alguma coisa. Está instigado por alguma coisa, ok. Mais alguma sugestão? Dor. Indignado. Indignado. Estranhando. Dúvida. Estranhando, dúvida, né? Ele tá em Gente, contradição. está em contradição. Agora, vamos parar para pensar, pessoal. Gostei que vocês trouxeram muitas possibilidades. Gente, e se fosse o seu paciente? Ele chega para você, lá no seu consultório, com essa cara. Olha só, um de vocês pensou em dor, o outro pensou em indignação, o outro pensou em dúvida. Ele tá com raiva. Raiva, não é? Olha só, a múltipla... Esperou demais na sala de espera. A múltipla... Na verdade, Ansiedade, né, cara, talvez. você levantou uma questão essencial, né? Considerando as condições de trabalho, tomara que daqui a 6 anos, quando vocês iniciarem a residência de vocês e tal, as coisas estejam melhores, mas pelo andar da carruagem é raiva, né? A pessoa está lá esperando há horas pelo atendimento, né? Agora vejam, meus caros, eu quero que vocês entendam o seguinte, saindo até da questão do consultório, do atendimento e tal. Uma pessoa chega para você assim, é um colega que está na sala de aula, é alguém, alguém que você conhece, né? Uma pessoa que está ali no seu dia a dia. Vocês perceberam que vocês, na verdade, estão criando hipóteses que dizem muito mais respeito a vocês mesmos do que a pessoa. Você sabe qual seria a melhor resposta, meus caros? A melhor resposta seria: nossa, eu não sei, eu não tenho ideia. Por que a melhor resposta seria não sei, eu não tenho ideia? Porque para eu ter certeza acerca daquilo que eu estou observando nesse caso, está faltando aquilo que se chama contexto. Está faltando compreender a situação na qual a pessoa se encontra. Quando nós criamos uma hipótese, então, por exemplo, assim, né? O pessoal que falou dor, o pessoal que falou raiva, vou pegar esses dois extremos. Dor, algo eminentemente fisiológico, raiva, algo exclusivamente psicológico. Se você acha que ele está sentindo dor, perceba que a sua interação com a pessoa vai ser influenciada pela sua concepção de que a pessoa está sentindo dor. Se você acha que a pessoa está com raiva, a sua interação com ela vai ser influenciada pela sua crença de que a pessoa tem raiva. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, meus caros? Que, na verdade, quando a gente vai interagir com alguém, a gente está sempre pressupondo. E que o ideal seria que nós tentássemos refrear, que nós tentássemos nos policiarmos em relação a isso, para chegar até aquela pessoa e obter informações sobre o que está acontecendo. Então, vou abrir aqui o cenário, né, para vocês terem uma ideia. Então, acertou quem diz que a pessoa está sendo ali instigada, né? Acertou quem diz que a pessoa está ali, né, sendo alvo, né, de um constrangimento, uma admoestação. Ali as outras colegas estão rindo, estão escarnecendo da pessoa, a pessoa está envergonhada, chateada e por aí vai. Gente, metaforicamente, por que eu trouxe essa imagem para vocês? Para mostrar que eu só vou ter certeza sobre o que uma pessoa sente se eu conhecer a situação dela, se eu conhecer o contexto dela. E eu só vou conseguir fazer isso se eu perguntar para essa pessoa. Agora eu estou fazendo uma ligação com a comunicação, não é? Ou seja, para que serve a entrevista com um paciente? A entrevista com um paciente serve para que você conheça a foto com amplitude.
não é? Para que você seja capaz de conhecer o histórico, né, acerca da vida desse paciente, você conhecer as condições gerais da situação na qual ele se encontra, para que você seja aí, a partir daí, capaz de compreender o que está acontecendo com o seu paciente, não é? E aí, pessoal, vou passar para mais um exemplo. Gostaria de pedir que cada um de vocês, né, a foto ficou meio desfocada aqui na minha projeção, né? Mas eu queria que vocês olhassem para essa moça e mentalmente formassem uma opinião sobre ela. Pensa aí, o que você acha dessa pessoa? Essa pessoa é legal, essa pessoa é chata, essa pessoa é bacana, essa pessoa não é? Forma aí uma opinião sobre essa pessoa, né? Um segundinho. Formar opinião sobre ela, você já tem uma noção do que vocês acham sobre essa pessoa? Vamos em frente. E agora, a sua opinião sobre essa pessoa mudou? Essa foto, ela trouxe alguma informação diferente sobre essa moça? Então vamos parar para pensar. Você tinha visto a moça antes, uma moça jovem, né? Imagine uma faixa etária semelhante à faixa etária de grande parte de vocês que estão acompanhando a aula, né? Ela tem 18 anos de idade. Agora imagine, né? Será que essa imagem mudou a sua concepção sobre ela, a opinião que você tinha sobre ela? Vamos em frente? Olha só. E agora, pessoal? Essa foto, ela mudou a sua opinião sobre essa moça? E aí eu aproveito e abro a oportunidade para vocês comentarem. Pessoal, o que vocês acham que essa moça faz da vida? A partir dessa imagem que vocês estão vendo aqui. Aí parece que ela é uma aventureira, aquelas pessoas que vivem viajando, subindo montanhas, essas coisas. Uma aventureira, né? O pessoal que gosta de esportes radicais e tal. Quem mais tem uma ideia? Pra mim, por causa da roupa que ela tá vestindo nas outras, eu acho que ela é alguma coisa do serviço militar, exército. Então ela seria militar. Publicitária. Mas é só sobre essa foto ou sobre todas que você mostrou? Nessa foto em particular, se vocês conseguiriam deduzir o que ela faz realmente, né? Então, assim, militar, aventureira, pessoa que gosta de esportes radicais. Porque vocês estão observando que ela está com uma luva, não é isso? Nessa foto aí só parece aventureira, agora nas outras parece ser militar. Exatamente. Vamos abrir o contexto? Vai ficar mais claro para vocês agora, ó. E agora, pessoal, o que vocês acham que ela faz da vida? Ela é uma médica que faz missões. Uma médica que faz missões, né? Uma médica militar, ou alguém do serviço, né? Por ser tão jovem, por ter 18 anos de idade, ela não teria tido condições, na maior parte das vezes, né, de ter concluído um curso de medicina ainda mais, né, os cursos médicos norte-americanos, eles têm uma duração muito variável, né, varia de estado para estado e tal, mas pela faixa etária dela, ela não seria médica ainda, mas poderia ter tido uma formação paramédica, né, poderia ter tido um treinamento de primeiros socorros. Pois não, meu caro. Mas eu acho que a gente tá sendo muito, assim, bonzinho. Porque assim, se fosse uma pessoa... Por exemplo, na hora que eu vi ela realmente com uma roupa militar, eu já fiquei assim, tipo, não sei, né? Se fosse uma pessoa que tem muita aversão a militar, essas coisas, tipo, uma questão até mesmo, sei lá, uma pessoa que teve a família que sofreu muito durante a ditadura ou algo do tipo, ele talvez olharia, por exemplo, que ela estivesse torturando alguém, que ela fosse uma pessoa ruim. Excelente, meu cara. Você foi direto a um ponto importante, né? A percepção, por isso que eu perguntei, você já entendeu o meu raciocínio aqui, né? Por que eu perguntei a coisa do uniforme? Assim, essa foto. Eu não falei diretamente uniforme, mas eu trouxe diferentes fotos da moça justamente para vocês, aos pouquinhos, tendo esse tipo de percepção, né? Ou seja, se você tem uma percepção favorável aos militares, na hora que, perdão, uma atitude favorável, né, aos militares, na hora que você vê a moça vestida como militar, que legal, ó. Agora, se você tem uma atitude desfavorável, você que achou bacana a moça antes, porque ela gosta de criança, é uma moça sorridente, né? Algumas pessoas no passado disseram, né, em outras aulas, disseram assim, uma moça bonita, e tem um sorriso bonito e tal.
Na hora que você viu a moça com o uniforme, caramba, ó, já não curti mais essa garota, já não achei mais tão legal. Vocês estão vendo que, na verdade, a percepção que a gente tem sobre uma pessoa, ela vai variando, ela vai mudando conforme elementos que, digamos, são externos à pessoa, né? O fato dela ser militar não vai afetar, digamos assim, a pessoa como pessoa, né? Se você conhece a pessoa pessoalmente. Mas se você não a conhece pessoalmente, o fato de você ter esses elementos, essas pistas sobre o que a pessoa faz, sobre o grupo a qual ela pertence, fazem com que você tenha diferentes percepções. Excelente seu comentário, meu caro. Só que agora, pessoal, eu vou aproveitar o gancho. Pois não, meu caro, fique à vontade. Dá licença, é aquela questão, tipo assim, que nossas percepções também são fortemente influenciadas pelas vivências nossas, né? Exatamente. Você foi direto ao ponto. Porque as nossas vivências é que nos fazem aprender as nossas atitudes. Nossas atitudes são aprendidas por meio das vivências. Então, quem teve vivências diferentes, sem dúvida nenhuma, vai ter percepções diferentes em relação a uma determinada situação, né? Excelente comentário, meu caro. Gente, eu queria que vocês prestassem mais atenção à imagem. Essa imagem está estranha. Eu vou indicar para vocês algumas coisas estranhas. Primeira coisa estranha. Vocês, como estudantes de medicina, vão entender isso à medida que o curso for passando. Vocês vão lembrar dessa imagem e vocês vão entender o que eu estou falando. Supostamente, eles estão aí realizando um atendimento, né? Estão vendo que tem aí uma lesão aí na coxa, tá, da pessoa. Meus caros, uma pessoa realizando um atendimento vai ter essa postura. Olha o que ela está fazendo. Ela está sorrindo e fazendo joinha. É um dos motivos de eu ter pensado assim, é uma coisa ruim dela, porque, sei lá, eu acho que se tivesse paciente na minha frente, não iria estar todo feliz que ele tá machucado, entendeu? Exatamente. E ela parece que ela tem prazer, ela tá, não que ela tem prazer, mas ela ainda consegue aproveitar essa situação, entendeu? Aproveitar o que tá acontecendo. Você teve uma percepção muito interessante. Eu quero que vocês observem o sorriso dela. Eu vou falar muito sobre o sorriso dela, né? Olha a extensão do sorriso. Aí você pode pensar assim, professor, ela curte pra caramba ajudar as pessoas e ela tá vibrando. Não, gente. Ou ela curte muito torturar as pessoas. O que ele falou parece ter um pé ali no tórax da pessoa. Não sei excelente, minha cara. Aqui, na verdade, não é um pé, é uma pedra. Excelente. É uma pedra. Olhando puramente. Parece que ele tá amarrado também, os braços. Sim. Vocês estão começando a perceber os elementos da cena. Vocês estão vendo como que a percepção é uma coisa que é construída, né? Então, vocês começam a ver o sorriso, vocês começam a ver, ó, tem uma pedra ali, né? O contexto que isso está acontecendo. Então, eu já vou contar a história para vocês. Na verdade, eles não estão ajudando essa pessoa, eles não são do Serviço de Saúde do Exército dos Estados Unidos, eles, na verdade, estão torturando essa pessoa. Essa moça é a soldada especialista Sabrina Harman. A Sabrina Harman, ela ficou muito famosa, infelizmente de uma forma infame, vamos dizer assim, porque ela fez parte de um grupo de militares americanos que, em 2003, estiveram envolvidos naquilo que ficou conhecido como o escândalo da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, né? Então, vocês se recordam que depois do atentado às Torres Gêmeas, né, em 2001, os Estados Unidos eles se lançaram naquilo que eles denominaram de Guerra Global ao Terror. E, em 2003, os Estados Unidos empreenderam uma campanha militar contra o Iraque. E depois de algum tempo de luta, algum tempo de combate, o combate durou, na verdade, muito pouco tempo, os norte-americanos ocuparam uma instalação que já tinha um histórico sinistro. A prisão de Abu Ghraib, ela já era utilizado pelo regime do ditador Saddam Hussein como um centro de tortura, né? E a investigação que foi realizada pelo Exército dos Estados Unidos indicou que esse grupo de militares sistematicamente praticava atos de tortura contra os prisioneiros. Aqui, nesse caso em particular, esse prisioneiro, ele teve esse ferimento, né, essa lesão, produzida por um cão de guerra.
E nesse momento eles não estão cuidando do ferimento, eles estão agravando o ferimento, né? Vou mostrar mais algumas imagens de forma mais rápida. Isso aqui foi a imagem anterior, imediatamente anterior. Então aqui é o prisioneiro sendo alvo da ação, né, dos canhões de guerra atiçados por esse grupo específico de militares americanos. E aí vem a minha pergunta, né? Depois que você descobriu isso, o que você pensa sobre essa moça? Quer dizer, você já tinha feito uma ideia sobre ela antes, e agora, você vendo as coisas que ela fez, será que mudou a sua opinião sobre ela? Deixa eu mostrar mais imagens. E agora, gente? Olha aí a Sabrina Harmon diante do cadáver de um dos prisioneiros que eles torturaram e, eventualmente, assassinaram. Eu quero que vocês prestem atenção no sorriso dessa moça. Observem o sorriso dela. Um dos colegas levantou a questão que eu achei muito pertinente, né? É um sorriso de satisfação, né? É um sorriso de quase prazer, de fato, não é? Vamos ver mais uma imagem? Olha só. Meus caros, eu quero que vocês pensem no seguinte. É uma moça de 18 anos de idade, que poderia ser uma de vocês. Uma de vocês que nesse momento está assistindo a aula. Olha o sorriso dela diante das atrocidades cometidas, né? Olha a expressão de contentamento. Mais uma vez, a imagem está um pouquinho desfocada. Vocês estão vendo aí a Sabrina Harmon, junto com outro militar implicado, né, no caso, o sargento Ivan Reitman, que era um dos comandantes da seção da Sabrina Harmon, lá na prisão de Abu Ghraib. Eles despiam os prisioneiros, colocavam sacos plásticos na cabeça e os colocavam nessas posições humilhantes. Eu quero que vocês observem a expressão no rosto da Sabrina. E aí, pessoal, vem a grande questão, né? Em aulas anteriores, nas aulas presenciais, né, dos semestres anteriores, aí eu ia perguntando, né, para cada um de vocês e tal, como as nossas aulas são virtuais e o nosso tempo é mais limitado, eu vou adiantar um pouquinho a história, né? Então, no passado, vários colegas diziam assim, essa moça é psicopata. Somente uma pessoa psicopata é capaz de fazer todas essas crueldades com um sorriso no rosto. Professor, mas aí, meus caros, pois não, antes de eu prosseguir, fique à vontade. Sobre essa questão de ser ou não ser, o senhor lembra daquela... óbvio que o senhor vai lembrar da Hannah Arendt. Sim. Você lembra a problematização do julgamento do Eichmann? Exatamente. Que, tipo assim, não é que ele era nazista, mas talvez ele estava só agindo eticamente com o que era proposto a ele. Não é muito bem, mas era algo assim. Exatamente. Você está fazendo referência a uma obra clássica da filósofa alemã Hannah Arendt, chamada Eichmann em Jerusalém, um estudo sobre a banalidade do mal. Então, só para o pessoal ter uma ideia, né, pessoal que talvez não tenha entrado em contato com essa obra, é uma discussão que a filósofa Hannah Arendt faz sobre os efeitos do totalitarismo. Ela havia escrito, alguns anos antes, um livro chamado As Origens do Totalitarismo, no qual ela vai abordar, né, basicamente, o nazismo e o comunismo. E ela vai explicar na obra dela que uma das principais, uma das principais consequências morais dos regimes totalitários seria o fato de que esses regimes tornam o mal algo banal. Ou seja, tornam a realização da crueldade algo institucionalizado. Então, regimes ditatoriais, nazismo, comunismo, etc., fazem com que as pessoas que servem a esses regimes, elas não se comportem como indivíduos, mas como membros de uma máquina. Então, no julgamento do Adolf Eichmann, só para o pessoal se lembrar, nos anos 60, o serviço secreto israelense, né, o Mossad, recebeu informações de que Adolf Eichmann, que foi um dos membros da SS, que organizou a logística de grande parte daquilo que aconteceu durante o Holocausto, né? O Eichmann, ele era um administrador, ele é considerado responsável direto pelo planejamento logístico do Holocausto, e o Eichmann, por uma série de razões, acabou
fugindo da Alemanha, foi parar na Suíça, da Suíça ele foi para a Argentina. Os nazistas eles tinham uma rede de evasão, né, de fuga da Alemanha e da Áustria, e grande parte dessa rede terminava justamente aqui na América do Sul, né? Argentina, Paraguai, até mesmo o Brasil. E aí o Eichmann, ele com passaporte falso, documentos novos, assumiu a identidade de Ricardo Clement e trabalhou durante algum tempo como, né, mecânico numa indústria na Argentina. Se não me engano, era na própria Volkswagen na Argentina, né? E aí, o que aconteceu? O Mossad descobriu o paradeiro do Eichmann, eles montaram uma operação para sequestrar o Eichmann. Até então, o Mossad só realizava operações de eliminação de ex-nazistas, mas o primeiro-ministro de Israel, na época, Davi Ben-Gurion, ele considerou que era importante realizar um julgamento. Uma série de questões políticas, históricas e tal. Então, os agentes do Mossad receberam a incumbência de capturar o Eichmann, lá na Argentina, né, nos subúrbios ali de Buenos Aires e tal, e levar de volta para Israel. O que acontece, meus caros? O julgamento durou aproximadamente 1 ano e meio. E ele ficou preso antes uns 8 meses. Os psicólogos israelenses que entrevistaram Eichmann enquanto ele estava preso, chegaram à conclusão que ele não tinha nenhuma psicopatologia. Qual que é a ideia que a gente tem dos nazistas, né? Os nazistas eram psicopatas. Qual que é a ideia que a gente tem dos comunistas? Os comunistas eram psicopatas, né? Os regimes totalitários na União Soviética, né? Na Coreia do Norte, Cuba, etc., mataram milhões de pessoas que são psicopatas. Os nazistas mataram milhões de pessoas que são psicopatas. Não, meus caros, essa é a grande questão. A maioria dessas pessoas não tinha psicopatologia, não eram casos psiquiátricos. E o Eichmann, inclusive, ele foi considerado absolutamente são do ponto de vista psicológico, né, pelos psicólogos israelenses. Só que aí, durante o julgamento, né, foram surgindo algumas questões e a Hannah Arendt, na época, ela conseguiu um contrato, né, de uma revista norte-americana para fazer a cobertura do julgamento. E aí, depois que ela voltou para os Estados Unidos, ela utilizou, né, aquilo que ela coletou de informações durante o julgamento para formular o livro dela, Eichmann em Jerusalém, né, um estudo sobre a banalidade do mal. E a conclusão que a Hannah Arendt chega é de que o Eichmann era uma peça na engrenagem do sistema, que grandes burocracias fazem com que as pessoas se tornem criminosas institucionalmente. Então, do ponto de vista moral, o Eichmann não tinha moralidade, porque ele era o produto daquele sistema. Não é? Essa é a principal conclusão. Por isso que é a banalidade do mal. No entanto, meus caros, a partir dos anos 90, surgiram várias críticas ao trabalho da Hannah Arendt. Um dos principais críticos do trabalho dela é do sociólogo norte-americano Daniel Goldhagen. Goldhagen, ele se utilizou, né, do próprio processo e ele concluiu que a Hannah Arendt não compreendeu adequadamente a posição do Eichmann, né, porque ela não assistiu o julgamento inteiro, ela assistiu só uma parte do julgamento. Goldhagen pegou todo o processo, analisou tudo, todas as transcrições e tal, e ele já tinha feito um trabalho anterior chamado Os Carrascos Voluntários de Hitler, onde Goldhagen analisava como os alemães aderiram ao nacionalsocialismo e realizaram crimes contra a humanidade de uma maneira absolutamente inesperada. Por que as pessoas fizeram isso? E o Goldhagen chegou a uma conclusão. Hannah Arendt errou no sentido de considerar que o Eichmann era uma engrenagem no sistema. Porque durante o julgamento, posteriormente, o próprio Eichmann admitiu que o que ele fez porque ele acreditava no que ele estava fazendo. Ou seja, aquilo que ele fez voluntariamente. Ele fez o que fez porque ele acreditava que o trabalho dele era um trabalho importante e não porque ele era uma marionete do sistema, não porque ele era uma peça burocrática do sistema. Na verdade, ele aderiu ao sistema voluntariamente. Por isso que o título do livro do Goldhagen é Carrascos Voluntários de Hitler, né? Meu caro, à vontade. Até uma questão assim,
Não só regimes totalitários, mas também religião é uma forma de controle social. Porque, igual, você está falando que ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Não é que ele era uma pessoa que tinha posicionamento. Não que ele era uma pessoa ruim, por exemplo, Uhum. na essência dele. Mas é porque ele acreditava que aquilo que ele fazia era a coisa correta a se fazer e tipo assim, teriam impactos positivos. Exatamente. Essa é a grande questão. Meu caro, você foi direto na conclusão do trabalho do Goldhagen. Segundo ele, quando nós analisamos a história, nós não devemos analisar a história em termos de bons e maus. Nós devemos analisar a história em termos do contexto histórico, não é? Por isso que o revisionismo histórico é uma coisa perigosa, né? Nós estamos vivendo uma época de bastante revisionismo histórico, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, começou a surgir um movimento, vamos derrubar a estátua do Bandeirante, né? Não sei quem de vocês é de Goiânia, mas no centro da cidade existe um monumento que foi doado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né, nos anos 40, que é a estátua do Bandeirante, né, o famoso Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva. Aí o pessoal, inclusive, chegou a pichar, né, na base, genocida e tal. Meus caros, os bandeirantes, a gente não pode julgá-los com a visão que nós temos hoje. Nós não podemos dizer, são genocidas. Eles não eram nem bons nem maus. Eles eram pessoas que acreditavam que aquilo era uma forma de atividade lícita. Da mesma maneira que nós não vamos julgar as comunidades indígenas, né, daquela época, que também praticavam a escravidão, que também realizavam atividades cruéis. Aí você não vai virar e falar assim, os tupinambás eram cruéis. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão. Não é que nós vamos justificar, nós vamos entender. E eu quero trazer isso para a dimensão da medicina, porque muitas vezes vocês vão atender pacientes que para vocês são repulsivos. Vocês vão atender pacientes que vocês vão achar que aquela pessoa é absolutamente repulsiva para você. No entanto, você como futuro médico não julga. Você como futuro médico cuida. Por isso que eu estou trazendo essas dimensões todas para vocês analisarem, né? Porque aqui no caso específico do trabalho, aqui no caso específico da Sabrina Harman, por que eu trouxe essa imagem aqui do 11 de setembro? Sabrina Harman, aos 15 anos de idade, perdeu parentes e amigos no atentado às Torres Gêmeas. Ela ficou profundamente consternada, ela ficou profundamente chocada com o que aconteceu. E aí, vocês começam a compreender aquela expressão no sorriso dela, né? Ela ingressou no exército dos Estados Unidos para justamente vingar os seus entes queridos e, infelizmente, a tragédia da Sabrina Harman, e não só dela, mas de vários outros jovens, foi a de que esse sentimento de ressentimento, né, esse sentimento de mágoa, essa necessidade de vingança, acabou sendo canalizada para fins políticos espúrios. Né? Essa foi a tragédia dela. Conclusão, né, pessoal? Sabrina Harman, ela aprendeu a fazer essas coisas no contexto da guerra global ao terror. Aqui eu estou mostrando várias imagens, né, de treinamento, etc. Eu não vou enfatizar agora por conta do adiantado da hora, né? Mas aqui está a conclusão. Sabrina Harman foi presa. Durante o julgamento dela, apareceu, né, espontaneamente o grande psicólogo norte-americano Philip Zimbardo, não para defender o que a Sabrina e os colegas dela fizeram, mas para que o tribunal entendesse o contexto, para que o tribunal entendesse que o que ela fez motivada por um sistema de crenças que foi aproveitado politicamente. Né? Não é que nós vamos absolver o que ela fez. Tanto é que ela foi presa, foi condenada a 7 anos de prisão, na prisão militar de Leavenworth. O sargento Ivan Reitman e o outro sargento, que também comandavam a seção dela, eles foram condenados à prisão perpétua, enquanto a Sabrina e os outros soldados que estavam sob o comando deles receberam penas de 7, 8, 10 anos de prisão. A Sabrina Harman, durante a prisão, ela fez uma reflexão a respeito de tudo que aconteceu e ela conseguiu entender as coisas. Inclusive, tem um documentário que fala sobre a vida dela, né, chama-se Procedimento Operacional Padrão. Nesse documentário, a gente observa nitidamente a visão, né, que ela tem sobre o que aconteceu.
Então, pessoal, nós precisamos compreender que uma pessoa, ela tem que ser entendida globalmente. A mesma pessoa sorridente que gosta de criança é a mesma pessoa que fez todas aquelas atrocidades naquele momento. Tá certo, pessoal? Chegamos às 8h30, né, que é o horário que eu tinha mais ou menos imaginado para encerrar nossas atividades. Eu vou responder aqui alguns comentários que o pessoal fez. Sim, meu caro Antônio, tem sim. Tem um filme que aborda essa questão. Eu não me lembro agora o nome do filme. Ah, sim, Operação Final, justamente. Exatamente. Tem um documentário que eu vou recomendar, né, pessoal que tiver interesse. Tem na Netflix, recentemente foi colocado lá. Chama-se Por Dentro do Mossad. A parte que fala sobre o Eichmann é o primeiro episódio. E ali mostra, né, o Rafi Eitan, que foi o agente israelense encarregado, né, da operação. E aí eles comentam direitinho. E é muito bacana que eles vão mostrar a perspectiva de que, quando eles estavam conversando com o Eichmann, eles pensaram assim, gente, ele é uma pessoa. Olha só que curioso isso, né? Como assim ele era uma pessoa? Sim, gente, ele é uma pessoa. Né? Quando lançaram um filme sobre Hitler, né, alguns anos atrás, chamado A Queda, meus caros, aquilo foi uma polêmica tremenda, porque o ator austríaco Bruno Gantz, que fez o papel de Hitler, ele foi impecável. Agora, qual foi o motivo da polêmica? As pessoas ficaram extremamente revoltadas, muitas pessoas, porque, segundo elas, mostrou-se Hitler como uma pessoa. Mostrou-se Hitler sendo atencioso, sendo até gentil com as secretárias dele, com as pessoas, com os cachorros e tal. Gente, mas ele era gentil. Ele gostava de crianças. Meus caros, Hitler era vegano. Ele não suportava a ideia de se matar um animal para poder se consumir a carne dele. E ele era Hitler. Agora, vamos analisar junto comigo, gente. Eu quero que vocês reflitam comigo a questão das atitudes. Tem uma propaganda, para encerrar aqui nosso comentário, né? E dispensar vocês para outras atividades. Tem uma propaganda da Folha de São Paulo, se eu não me engano, dos anos 80. Essa propaganda, ela começava toda numa tela escura e ela começava a falar sobre qualidades de um determinado político, né? Aí eles diziam assim, esse político gostava de crianças, esse político era vegetariano, hoje em dia a gente falaria que ele era vegano, né? Esse político não bebia, não fumava, respeitava as mulheres. Você votaria nele? E vejam, gente, aí começava a surgir a silhueta de quem? Adolf Hitler. Olha que interessante isso. Se você pensasse só nessas características, né? Olha, ele é vegano, ele respeitava as mulheres, ele gostava de criança, ele gostava de animais, ele não fumava, não bebia. Você votaria em Hitler? Aí a outra propaganda mostrava outro político. Esse político, ele tinha problemas com álcool, ele era agressivo, ele tinha muitas dificuldades com pensamentos misóginos, assim, né? Na época não falava misoginia, falava de machismo, né? Ele era agressivo, né? Aí mostrava a silhueta de quem? Winston Churchill. Olha só que interessante. Então, numa eleição Hitler-Churchill, vamos imaginar assim, se a gente ficasse só nessas características, nós votaríamos em Hitler, nós não votaríamos em Churchill. Olha só, eu não vou nem entrar nas questões políticas brasileiras para a gente não ficar chateado e triste, né, mais do que a gente já está, mas as pessoas não votam com base em programas políticos, elas votam com base nas atitudes. Agora vocês entendem por que nós temos vários problemas nesse campo, né? Então, meus caros, não vou mais me deter nessa questão, né? Eu vou prosseguir com a discussão acerca da percepção, trazendo a discussão sobre a influência do contexto no processo de percepção na nossa próxima aula, não é? Então, meus caros, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez durante a